Olá, seja bem-vindo ao Alimentos na Mira. Eu sou o professor Rodrigo Petros, do Departamento de Engenharia de Alimentos da USP, criador deste canal. Algumas semanas eu estava conversando com um colega e ele me dizia que tinha publicado um livro sobre desidratação osmótica de alimentos. Então eu propus que ele participasse do Alimentos na Mira, falando sobre esse tema. Hoje eu recebo como convidado o professor doutor Rafael Rezende Maldonado. O Rafael, ele é professor do Instituto Federal de Boituva, é também docente na Faculdade Maria Imaculada de Mogi Guaçu, da Unimogi e, para completar, do Colégio Técnico da Unicamp. E, além disso, além de ministrar aulas em 4 instituições, ele ainda encontra tempo para desenvolver as suas pesquisas. Rafael, seja muitíssimo bem-vindo ao Alimentos na Mira, é uma alegria, uma honra recebê-lo. Muito obrigado pela sua disponibilidade em dividir um pouquinho do seu conhecimento conosco. Bom dia a todos, bom dia, Petros, né? Eu que agradeço, né, o convite para participar aqui do seu canal, né? Eu tenho acompanhado as entrevistas, né, e sempre com temas bastante interessantes, né? Então, como você já adiantou aí, né, eu tenho trabalhado em várias instituições, né? A principal instituição que eu trabalho é o Cotuca, né, que é o Colégio Técnico da Unicamp, né, às vezes as pessoas, pelo nome de Cotuca, nem todo mundo vai conhecer, mas é um colégio de ensino médio, integrado com o ensino técnico e vinculado à Unicamp, né, é uma escola bastante tradicional aqui em Campinas, né, existe há mais de 50 anos, né, e além do Cotuca, também trabalho em outras instituições, né, o Instituto Federal de São Paulo, no campus de Boituva, e as 2 faculdades que você citou na cidade de Mogi Guaçu. Então, de fato, eu tenho aí uma vida bastante corrida, uma vida bastante atribulada. E em todas essas instituições, né, nesses anos todos que eu venho trabalhando, eu venho desenvolvendo pesquisas com os alunos, né, alunos do ensino médio, alunos do ensino superior, na graduação, e ao longo desses anos eu fui percebendo que trazer a pesquisa para esses alunos que estão no ensino médio ou que estão no ensino de graduação, ajuda muito no desenvolvimento desses alunos e melhora muito a qualidade da formação que esses alunos têm, né? Então, e aí, como eu disse para você, né, esse livro que eu recém publiquei sobre desidratação osmótica, ele foi acontecendo ao longo desse processo, né? Então, só para, digamos assim, fazer uma linha do tempo, né, eu comecei a trabalhar com desidratação osmótica em 2014, né, a minha formação na pós-graduação não era relacionado com esse tema, né, mas a partir de um evento que eu fui em 2013, eu vi vários trabalhos a respeito dessa técnica de desidratação osmótica, que é uma técnica que eu tinha visto, assim, muito rapidamente quando eu fiz a graduação, e eu me interessei em trabalhar um pouco com essa técnica. Então, em 2014, eu orientei o primeiro trabalho de conclusão de curso. Nessa época, eu era vinculado a um curso de engenharia química numa instituição em Mogi Guaçu, e eu tive uma aluna que queria trabalhar com a parte de alimentos, e eu tinha esse interesse de começar a trabalhar com essa técnica de desidratação osmótica. Para as pessoas que não conhecem, né, a técnica de desidratação osmótica, ela é utilizada para a obtenção de alimentos desidratados, principalmente frutas, né, e ela é um processo, digamos assim, alternativo aos processos convencionais, né, porque quando a gente quer fazer a desidratação de um alimento, o processo mais comum é o quê? A gente coloca esse alimento numa estufa ou num forno, aquece, esse aquecimento vai evaporar a água e a gente vai ter, então, um alimento desidratado. Esse é um processo muito eficiente
para aumentar a vida de prateleira desses produtos, porque a gente tem uma eliminação de água, mas, por outro lado, como a gente deixa esse alimento exposto a uma temperatura alta por um tempo muito longo, ele provoca muitas alterações no alimento. Então, sempre quando eu falo nas minhas aulas de tecnologia de alimentos, para os meus alunos, eu falo, uma uva passa, ela é muito diferente de uma uva in natura, né? Em termos de sabor, a quantidade de açúcar, a coloração, a aparência. Então, é um produto super seguro, do ponto de vista da estabilidade microbiológica e físico-química, mas ele é muito diferente do produto in natura. E muito também se perde, né, nesse processo de secagem com relação aos nutrientes, né? A gente tem muitos nutrientes no alimento que eles são sensíveis ao calor, e eles vão se degradando à medida que você vai deixando esses alimentos por um longo tempo sob aquecimento. E aí, nesse sentido, né, que a desidratação osmótica ela é interessante, né? Porque o que a gente faz de diferente nesse processo? Né? A gente pega a nossa matéria-prima, no caso as frutas, né, eu trabalho especificamente com frutas, e essas frutas, elas são colocadas, elas são mergulhadas numa solução com alta concentração de açúcar, né, e aí vai haver uma diferença de concentração entre a solução açucarada e a fruta, e essa diferença de concentração vai fazer com que a fruta perca água no processo. Né? E isso acontece numa temperatura baixa, né, bem mais baixa do que a secagem, e num tempo bastante curto. Né? Os processos de desidratação osmótica, em geral, eles são eficientes por 2, no máximo 3 horas de processo. Então, aplicar a desidratação osmótica para a desidratação de alimentos, ela reduz gasto com energia, ela reduz tempo de processo, né? E você tem uma menor degradação dos nutrientes, porque você está fazendo uma temperatura mais baixa. Então, essas são algumas das vantagens que a gente tem na desidratação osmótica. Como qualquer processamento, ela também tem as suas desvantagens. Eu não consigo fazer um alimento desidratado só com desidratação osmótica. Então, a desidratação osmótica, ela consegue fazer uma parte da desidratação, ela remove a água até um certo ponto, depois a gente tem que complementar esse processo fazendo secagem, ou fazendo liofilização, ou fazendo congelamento. Né? Mas, de qualquer maneira, como você faz esse processo de desidratação osmótica antes de fazer o processo final, para concluir, para chegar no seu produto, por exemplo, se a gente conecta ele com a secagem, ele reduz o tempo de secagem. Né? Então, a gente tem uma economia de energia, a gente tem menos alterações no alimento, e, de alguma maneira, a gente consegue fazer com que aquele alimento desidratado ele fique mais parecido com o alimento in natura. Né? Então, foi por isso que eu me interessei por essa técnica, e eu comecei a trabalhar com essa técnica em 2014. Né? O primeiro trabalho que eu fiz em 2014, eu fiz um estudo de otimização da desidratação osmótica de peras, né? A aluna que fez esse projeto, o Petros conhece bastante bem, é a Abigail, né, que depois fez o mestrado dela com o professor Petros, e a Abigail, ela trabalhou com a otimização do processo de desidratação osmótica, ela estudou algumas variáveis desse processo, e depois ela fez a secagem das frutas na melhor condição, né, a gente escolheu uma condição ótima para a desidratação osmótica, ela fez a secagem e ela fez a avaliação sensorial desse produto, fazendo a comparação entre o produto que passou pela desidratação osmótica e o produto que foi obtido pela forma tradicional, que era apenas a secagem. Nesse primeiro trabalho, algumas coisas interessantes a gente percebeu, eu junto com a aluna, a gente percebeu o quê? Apesar dos livros técnicos sempre falarem da desidratação osmótica associada com a secagem, e a desidratação osmótica como uma forma de reduzir os tempos de secagem e obter produtos de melhor qualidade, quando a gente vai para a literatura especializada, para a literatura científica, a gente percebe o quê? Que tem um grupo de pessoas trabalhando com desidratação osmótica e um outro grupo de pessoas trabalhando com secagem. É relativamente difícil você achar artigos em que os dois processos aparecem de forma integrada. Né? Então, e aí, isso me chamou a atenção, isso me despertou a atenção na época, e aí eu passei a trabalhar com esses dois processos de forma integrada, ou seja, estudando as variáveis da desidratação osmótica e vendo como que isso repercutia na secagem.
E ao longo do tempo, né, então esse primeiro trabalho que eu fiz com a Abigail, ele teve resultados muito interessantes, né, a gente publicou esse trabalho na revista LWT, Food Science and Technology, que é uma revista bastante importante na área de alimentos, né, e a gente percebeu o quê? Que, de fato, a gente, naquelas condições, a gente conseguiu reduzir o tempo de secagem. Então, só para a gente ter um efeito de comparação, as peras in natura, que foram direto para a secagem, a gente demorou mais de 20 horas para conseguir atingir a condição ideal, e aquelas que passaram pela desidratação osmótica prévia, em 14 horas o processo já estava concluído. Então, a gente conseguiu um tempo de processo muito menor, e quando a gente levou esses produtos para avaliação sensorial, todos os parâmetros daquela fruta que passou pela desidratação osmótica, eles foram melhores do que do produto que passou apenas pela secagem. E como esses resultados eles foram bastante promissores, eles foram muito interessantes nesse momento, eu continuei trabalhando com essa temática da desidratação osmótica com outros alunos, né, nos outros cursos onde eu ministro aulas. Né? E aí eu tive... E aí eu fui tentando, né, pensar, né, o que a gente já tem na literatura a respeito desse assunto e o que falta, né, o que estava faltando na literatura sobre esse assunto. E aí nos anos seguintes, eu fiz algumas pesquisas de desidratação osmótica com frutas menos conhecidas, né, com frutas regionais, porque muitas vezes essas frutas... elas têm uma produção regional, às vezes elas não têm tanto interesse para a indústria como um todo, né? Mas para uma determinada região, aquelas frutas elas podem ser importantes. Então, 2 trabalhos que eu fiz com os meus alunos do Cotuca, a gente trabalhou com a desidratação osmótica de saputi e a desidratação osmótica de jamelão, que são 2 frutas que são bastante comuns, né? São bastante conhecidas na região nordeste do Brasil, mas que não tem tanta... presença em outras regiões do Brasil. Durante esses primeiros momentos, né, de trabalho com a desidratação osmótica, eu trabalhei com algumas variáveis que são mais comuns, né, da gente ver na literatura. Então, o pessoal trabalha, por exemplo, com a quantidade de açúcar que é utilizada na solução osmótica, a proporção entre a solução osmótica e a quantidade de fruta, a temperatura. Então, são algumas das variáveis mais tradicionais para se trabalhar com o processo de desidratação osmótica. Como eu trabalhei muitos anos com a professora Maria Isabel, né, que já teve no Alimentos na Mira recentemente, eu fiz trabalhos aplicando o experimental design, né, o planejamento de experimentos, para conseguir obter condições ótimas de processo. E outras coisas interessantes que foram aparecendo, eu comecei a perceber que algumas variáveis que eram recorrentes nos estudos de desidratação osmótica, elas não são tão importantes assim. Né? Então, por exemplo, quando a gente vê artigos falando, por exemplo, adiciona cloreto de cálcio, porque o cloreto de cálcio vai melhorar o processo, ele abre a membrana das frutas e a água sai mais fácil. Aí, a hora que você aplica um planejamento experimental, você vê que o efeito da adição daquele componente é muito pequeno frente a outras variáveis. Então, foram surgindo coisas ao longo do tempo, e à medida que eu fui desenvolvendo os trabalhos, né, com os alunos de tecnologia de alimentos, com os alunos de química, foram surgindo outras questões. Né? E aí, uma das questões que eu destaco aqui, né, porque a história, né, são 6 anos aí, tem muita coisa, mas quando eu escrevi o trabalho da Abigail, né, e a gente mandou para essa revista, a gente recebeu uma crítica do revisor. Né? O trabalho ele foi aceito, mas veio uma crítica na etapa de revisão e a gente teve que mudar o texto. Que a gente falou no texto de introdução que a desidratação osmótica era uma forma de se obter alimentos mais saudáveis. Acho que quando a gente colocou isso no texto, a gente estava pensando o quê? Como é um processo mais brando, a gente vai conservar melhor os nutrientes e a gente vai conseguir um alimento mais saudável. E aí a gente meio que levou um tapa na cara, porque o revisor falou para a gente o seguinte: como é que você vai dizer que esse alimento é mais saudável se você está mergulhando essa fruta numa solução açucarada e, claro, vai haver a perda de água, mas tem uma incorporação de açúcar no produto. Então, como é que você pode dizer que isso é mais saudável se você está incorporando açúcar, né? E aí eu falei, né? Então, ou seja, a gente estava olhando para um lado
e veio o revisor e chamou nossa atenção para outro lado. Mas aí eu fiquei com aquilo, né? Eu fiquei com aquilo na cabeça. Depois nós tiramos essa parte do saudável, né? Que às vezes é uma coisa, é uma muleta que a gente usa, né? Quando a gente vai falar dos nossos processos, é mais saudável, mas a gente tem que tomar cuidado quando a gente usa essa expressão. E eu fiquei pensando nisso e eu falei assim, não, mas esse negócio tem que ser resolvido, né? E aí, em 2017, eu propus um projeto, isso já orientando alunos de iniciação científica no Cotuca, para a gente, de fato, tentar fazer alimentos mais saudáveis usando a desidratação osmótica. E esse projeto de 2017, ele tinha como direcionamento que, olha, vai entrar açúcar no produto, né? Isso é inevitável, isso é inerente ao processo de desidratação osmótica. E se a gente substituísse esse açúcar por realmente alguma coisa que fosse mais saudável? Então, esse projeto de iniciação científica de 2017, nós fizemos uma substituição parcial do açúcar que nós tínhamos no processo por frutoligosacarídeos e por inulina, né, que são reconhecidos como fibras solúveis, né? Eles são carboidratos, eles têm uma certa doçura, eles ajudam a realizar a desidratação osmótica, mas eles não têm o valor calórico que tem a sacarose, e eles atuam como prebióticos, né, como eles estimulam os micro-organismos benéficos que tem no nosso intestino. E aí nós trabalhamos durante o ano com esse projeto, fizemos a desidratação osmótica nesse projeto com abacaxis, né, e nós chegamos também, a gente utilizou o planejamento de mistura, nós chegamos numa condição ótima de trabalho, né, para obter as frutas desidratadas, aí sim, né, um pouco mais saudáveis do que aquelas em que a gente utilizava só a sacarose, né. Esse exemplo é um exemplo que eu sempre dou em aula para os meus alunos, né, então a gente fala, nossa, é lindo pensar nisso, para pesquisa é excelente, você está substituindo açúcar por frutoligosacarídeos, principalmente, que são ingredientes mais saudáveis, mas a gente esbarra na questão do custo, né. Então eu sempre falo para os meus alunos, eu falo assim, empresa nenhuma vai querer fazer esse produto, né, porque enquanto, né, 1 quilo de sacarose aí tem um preço baixo aí não vou saber agora, sei lá, 5, 10 reais por 1 quilo de sacarose, 1 quilo de frutoligosacarídeo custa 260 reais, né, na época que a gente fez o projeto. Então, eu lembro que eu fiz uma conta de cabeça, assim, com os alunos, né, o quilo do nosso abacaxi desidratado com foz, pensando só no ingrediente foz, não pensando nos outros custos de processo, ele ia sair por volta de uns 3 mil, 4 mil reais o quilo. Eu falava para meus alunos, ninguém vai comprar isso. E aí a gente fez o quê? A gente conectou esse processo com uma outra linha de pesquisa que eu tenho, que é o de bebidas fermentadas. Então, o seguinte, né, a gente faz uma solução osmótica, a gente desidrata a fruta, a gente obtém a fruta desidratada e sobra aquele monte de solução osmótica que ainda tem uma grande concentração do açúcar, tem uma alta concentração das fibras solúveis que a gente colocou ali, e ainda tem alguns nutrientes que saíram da fruta durante o processo de desidratação osmótica, né? Vitaminas, antioxidantes, compostos solúveis que podem ter sido arrastados para a solução. E o que nós fizemos? Nós pegamos essa solução que sobrou do processo e utilizamos para fazer uma bebida fermentada por kefir de água, né? E nós conseguimos bons resultados. Então, a gente fez o processo de desidratação osmótica e a gente reaproveitou, né, a solução residual, que, do ponto de vista nutritivo, era bastante rica, para produzir uma bebida com características funcionais, né? Então, esse trabalho foi publicado agora, em 2020, também na LWT, né, e foi feito com alunos do ensino técnico, né? Então, isso é uma coisa que me deixa bastante feliz, né, porque, assim, são alunos que estão começando a sua jornada na pesquisa e já conseguiram uma publicação numa revista de impacto alto, né? E, ao longo dos anos, outros processos, outros trabalhos com desidratação osmótica foram sendo realizados. E, ano passado, 2019, eu fiz uma oficina na Unicamp, né, num projeto na Unicamp chamado Ciência e Arte nas Férias, em que a gente recebe alunos de escolas públicas da região de Campinas para introduzi-los nesse mundo da pesquisa científica, né? E eu enviei um projeto relacionado com essa questão da desidratação osmótica utilizando os frutoligosacarídeos,
né? Eu fiz um outro estudo, né, durante essa oficina de comparação, diferente do trabalho anterior, eu fiz a desidratação só com sacarose e só com frutoligosacarídeos, né? Então, ao invés de fazer a substituição parcial, eu estava pensando em fazer a substituição total da sacarose pelos frutoligosacarídeos. Nós conseguimos alguns resultados que foram interessantes durante essa oficina. Então, o que a gente percebeu? A gente percebeu que quando a gente faz a substituição total da sacarose pelo frutoligosacarídeo, a gente tem uma incorporação de sólidos menor, né, porque a molécula do frutoligosacarídeo é um pouquinho maior, então ela é um pouquinho mais difícil de entrar para dentro da fruta, então incorpora um pouco menos de sólido do que com a sacarose. A perda de água ela é um pouco menor, mas não é uma diferença tão significativa, e o tempo de secagem entre um e outro é muito parecido, né? Então, a gente percebeu que dá para fazer essa substituição total, e depois dá para utilizar a solução que sobra para fazer bebidas fermentadas. Esse trabalho de 2019 eu apresentei num congresso em Portugal, né? Eu levei para um congresso em Portugal, CIBIA, que aconteceu em 2019, e a partir desse trabalho apresentado no congresso, eu recebi o convite de uma editora para escrever um livro sobre esse assunto, né? E aí eu fui trabalhando, né, ao longo do final de 2019, ao longo do primeiro semestre de 2020, eu fui trabalhando nessa temática para construir o livro, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, né? Então aqui está o resultado desse trabalho, né? Acho que dá para vocês perceberem aqui, né? E esse livro, então, eu dei o nome o quê? De Desidratação Osmótica, Processamento, Aspectos Nutricionais e Aplicações, né? Então, como é que foi a concepção desse livro, né? Eu tinha vários trabalhos que eu havia realizado com os meus alunos ao longo desses 6 anos, então, eu coloquei esses trabalhos, esses exemplos de aplicação no livro, né? Então, o livro, ele começa com um primeiro capítulo, que eu abordo as questões do processamento, então eu fiz uma revisão da literatura, né, com relação aos principais aspectos, né, quais são as principais variáveis que influenciam no processo de desidratação osmótica, né? E aí eu contei com a colaboração da Abigail, né, que foi a primeira aluna com quem eu trabalhei a desidratação osmótica, eu convidei ela para escrever esse capítulo comigo, e também com a aluna Marcela, que é uma outra aluna que também foi sua orientada, né, Petros, e que trabalha com a gente há algum tempo, e nós abordamos as principais características do processamento. Então, falando o que é a desidratação osmótica, quais são as variáveis mais importantes, né, para servir também como um material didático para os alunos, né? Então, a gente tentou reunir num único capítulo as informações mais importantes sobre esse tipo de processamento, né? O segundo capítulo do livro, ele fala sobre os aspectos nutricionais relacionados aos alimentos desidratados, né? É uma preocupação muito grande da indústria de alimentos hoje, né, a obtenção de alimentos com melhor qualidade nutricional, né? Então, isso é uma tendência, isso é uma demanda do mercado, e as indústrias estão muito atentas com relação a isso, né? Então, nesse segundo capítulo, eu convidei 2 ex-alunas minhas, nutricionistas, e mais uma professora que também é nutricionista, para trazer também um olhar diferente, né? Porque nós, que somos da área de tecnologia de alimentos, nós estamos muito conectados com a questão do processamento, né? Mas a gente precisa também dar a mão para quem é da área de nutrição, para que a gente consiga juntar esses 2 campos de conhecimento e chegarmos a alimentos que são melhores, né? E aí, então, o segundo capítulo do livro, ele aborda os aspectos nutricionais, quais são os prós e quais são os contras da aplicação da desidratação osmótica e o que isso pode melhorar a qualidade nutricional dessas frutas desidratadas. E aí, depois, eu tenho uma sequência, né, que vai do capítulo 3 ao capítulo 9 do livro, em que são exemplos de aplicações, né, que são uma coletânea dos estudos que eu fiz com os meus alunos ao longo desses 6 anos, né, em que a gente trabalhou com diferentes tipos de frutas. Então, a gente tem kiwi, melão, o saputi, que eu já tinha citado, carambola, né? E em alguns desses trabalhos a gente utilizou planejamento fatorial para achar as condições otimizadas, né? Em todos esses trabalhos, em todos esses estudos, a gente sempre fez, depois da desidratação osmótica, a gente fez a secagem para ver se, de fato, a aplicação da desidratação osmótica diminui o tempo de secagem,
E é interessante notar que, na maioria das vezes, sim, diminui, mas há casos em que não diminui, né? Também essa foi uma conclusão importante que a gente chegou, né? E, mais recentemente, em estudos mais recentes, veio essa questão da substituição da sacarose, né, desse açúcar que convencionalmente, né, tradicionalmente a indústria usa, por outras fontes, por outros agentes desidratantes, né? Então, tem um trabalho onde a gente utilizou melaço, né, que a gente utilizou monossacarídeos, né, para ver as diferenças que a gente tinha disso com relação à sacarose, para ver se esses outros açúcares são realmente fontes interessantes para a gente trabalhar na desidratação osmótica. E aí, realmente, o último capítulo do livro, a gente fecha fazendo essa comparação entre a utilização da sacarose e a utilização do FOS como agente desidratante, para ver as possibilidades que a utilização do FOS tem como agente desidratante, né? E uma coisa que eu gostei muito de fazer esse livro, né, porque em todos os capítulos desse livro eu tive participação de alunos e ex-alunos, né, e então eu acho que isso é muito importante, assim, muitos alunos que às vezes já tinham alguns anos que eu não tinha contato, né, porque já foram embora, já foram fazer outras coisas, e eu pude retomar esse contato, e eu percebi que isso foi muito importante para eles, né, então, assim, para a formação deles. Então, por exemplo, na apresentação do livro, eu coloquei uma frase dizendo que esse livro ele foi um livro feito por alunos e para alunos, né? Então, tentamos colocar aí uma linguagem também bastante direta, né, para que os alunos tenham contato com essa tecnologia e que possam aplicar e ver os exemplos de aplicação dessa tecnologia. Então, acho que, em linhas gerais, foi esse caminho que eu venho trabalhando com a desidratação osmótica ao longo desses anos. Excelente, Rafael. Eu cumprimento você e todo o time que se dedicou à elaboração desse trabalho. Desejo muito êxito aí na sua carreira, né? Você é jovem ainda e ainda tem uma trajetória longa pela frente. Parabéns e obrigado por dividir um pouquinho aí da sua trajetória tão rica e tão interessante nesse canal. E a você que nos assiste, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo no Alimentos na Mira.